Então vamos dar a finalização aqui do nosso processo dos exames e eu vou colocar para você os exames extras que você pode estar fazendo quando você tem uma patologia na sua tireoide. Então, quais são os exames extras que eu recomendo para você? A homocisteína é um marcador que a gente utiliza bastante para as pessoas em geral, né? Não só as pessoas que têm doença da tireoide, mas principalmente na doença da tireoide. A gente tem uma particularidade aí com a homocisteína, que é a seguinte: a homocisteína ela é um aminoácido que está presente no nosso corpo e ela forma um processo, né, a partir da desmetilação da metionina, que também é um aminoácido. Então, isso não interessa tanto para você, esses nomes, mas tem gente que gosta de saber direitinho o que acontece, por isso que eu coloco aqui. Então, a homocisteína ela é metabolizada por meio de duas vias, né? Então, você tem a via da remetilação, como você está lendo aqui, que participa a B12, o ácido fólico, e a via da transfuração, que participa a vitamina B6. Então, o que eu quero mostrar com isso? Então, essa remetilação, né, ou seja, esse processo das metilações da homocisteína vão depender principalmente de três coisas: da vitamina B12, do ácido fólico e da vitamina B6. Então, é muito comum as pessoas com hipotireoidismo, elas terem a deficiência da B12, do ácido fólico e da vitamina B6, por N motivos que eu até já citei ali atrás. O nível elevado da homocisteína no organismo é considerado um fator de risco para doenças cardiovasculares, trombose venosas, acidentes vasculares, os famosos derrames que as pessoas podem ter. Então, não está ligado só à tireoide, mas está ligado às consequências que essas deficiências, que é comum no indivíduo com hipotireoidismo, levar ele a ter um aumento de risco de doença cardiovascular também. Então, altos índices desse aminoácido no sangue também podem indicar a deficiência nutricional dessas vitaminas, ácido fólico, B6 e B12. Então, é comum nós pegarmos um indivíduo que está sendo tratado e nunca foi dosado a homocisteína e nem essas vitaminas. Então, é necessário fazer a dosagem para a gente saber se não há um risco e não há uma necessidade de repor. Na minha experiência diária, a homocisteína, infelizmente, vem muito aumentada nesses clientes, tanto com hipertireoidismo como com hipotireoidismo, e há necessidade sim de repor, porque quando a gente mede as vitaminas, elas vêm baixas. Bom, o cálcio ionizado. O cálcio ionizado, a dosagem do cálcio ionizado, ela é utilizada na suspeita da intoxicação da vitamina D ou por doenças ósseas e da glândula paratiroide. Então, a glândula paratiroide são 4 glândulazinhas que ficam do lado ali da tireoide, mais ou menos atrás da tireoide, e elas são importantes na regulação do cálcio, da vitamina D e na produção do paratormônio, como eu já falei um pouquinho lá atrás. Então, ela serve também para a avaliação dos pacientes com suspeita de algum tipo de câncer, e é diferente da dosagem do cálcio normal. Então, às vezes, o seu médico pode ter pedido para você uma dosagem de cálcio comum. Ela é uma outra coisa. Agora, o cálcio ionizado é quando eu quero saber como é que está a relação da vitamina D, como é que está a relação de algumas coisas aí dos paratormônios na sua tireoide e na paratireoide. Então, veja, é muito importante você ter uma dosagem de cálcio ionizado, principalmente nas pessoas que estão fazendo reposição de vitamina D. Então, aquilo que eu falei lá atrás, na reposição da vitamina D, que você precisa ter cuidado quando você vai e saber fazer reposição de vitamina D. Então, o cálcio ionizado é um exame que eu peço sim para os pacientes, obviamente não é toda hora que se pede isso, mas quando você está fazendo a adequação da vitamina D, eu solicito muito essa avaliação. A hipercalcemia corresponde ao excesso de cálcio no sangue e que são verificadas quantidades desse mineral superior a 10, por exemplo, no exame de sangue, podendo indicar alterações da glândula paratiroide, tumores, doenças endocrinológicas e o excesso, por exemplo, da administração da vitamina D. O selênio. Então, o selênio,
ele é um poderoso antioxidante e ajuda a reduzir a quantidade de radicais livres no organismo. Esses radicais livres são formados naturalmente durante o metabolismo corporal, mas eles podem causar danos como inflamação, como alterações no funcionamento das células, olha lá, células tiroidianas, por exemplo, e envelhecimento. Junto com o zinco, a vitamina I e B6, eles fazem um conjunto de vitaminas poderosos contra doenças do coração e combate a câncer. E o selênio, ele participa, lá na nossa tireoide, ele participa de um processo que chama as selenoproteínas. Ela é um composto químico, né? Ela participa do metabolismo do iodo na tireoide. Então, muitas vezes a gente acaba dando ou vendo pacientes que estão tomando iodo e não mede o selênio, e não se preocupa tanto com o selênio. Então a gente tem pacientes que nunca fizeram selênio, nunca dosaram selênio, e aí ficam comendo outras substâncias, por exemplo, como a castanha do Pará, que eu falo muito que tem que tomar cuidado por causa da intolerância alimentar. Os exames de intolerância alimentar estão vindo muito positivos para a castanha do Pará. É uma castanha muito alergênica e que vem muito positiva no exame de intolerância, então, consequentemente, eu tomo cuidado na reposição com a castanha do Pará. E o selênio na castanha do Pará é a maior fonte existente, mas a gente precisa ver realmente se essa pessoa está faltando e ela está tendo que repor iodo, tem que repor iodo com selênio. E aí dosar o selênio e dar oral, feito um selênio quelado, que a gente fala, né? A gente usa selênio metionina, que é um selênio de maior qualidade, para repor para essas pessoas que estão precisando e vai ajudar a tireoide a funcionar. Então, as selenoproteínas também atuam na defesa do organismo, auxiliando a modulação do sistema imunológico. Então, o selênio é importante para a parte imunológica. A gente tem que pensar no aspecto global, quando a gente está fornecendo e medindo alguma coisa nas pessoas que têm doença de tireoide ou não. O zinco. O zinco é um mineral importante, sendo essencial para inúmeras reações químicas que ocorrem no nosso organismo. Ele está presente, olha só, em mais de 300 enzimas, interfere no funcionamento de hormônios no nosso corpo e é indispensável para a síntese de proteínas. Então, a reprodução e o funcionamento normal do sistema imune depende de quem? Do zinco. Então, eu doso o zinco também. E, infelizmente, a gente tem visto uma quantidade de zinco aí no sangue das pessoas baixa, principalmente em quem tem hipotireoidismo. O zinco é necessário para ativar os receptores de hormônios tiroidianos no hipotálamo, que é aquela parte da estrutura cerebral que eu já comentei com você, que controla os níveis deste hormônio. Então, quando você está com deficiência do zinco, é importante você saber que ele vai afetar a função da tireoide. No que ele afeta? Ele é essencial na formação das enzimas diodinases, que são enzimas que convertem o T4 em T3. Então, é o que eu falei para vocês, eu vou lá, meço o T3 reverso, ele está alto, ou seja, dizendo para nós que está inibindo lá a função do TSH e não está havendo a conversão para o hormônio ativo que é o T3. Pode ser a falta de zinco que faz isso. Então, poxa, se eu não tenho a dosagem do zinco, se eu não tenho a dosagem do T3, como é que eu vou saber, o T3 reverso, né? Como é que eu vou saber que a pessoa está convertendo o hormônio que está funcionando? Aí ela tem um monte de sintoma, não se sente bem e apenas o TSH está normal, ela vai achar que está tudo bacana. Não está não, gente. Então, dosar o T3 reverso, dosar o zinco, dosar o selênio, dosar as vitaminas que eu falei, é importante, porque você precisa conhecer esse metabolismo. Então, a dosagem e a avaliação, ela é fundamental para a gente poder entender aí se você está convertendo e está aproveitando aquele hormônio, a levotiroxina, a triodotironina, o amortaroide, que você está tomando aí para ajudar a sua tireoide a funcionar melhor. Outra vitamina importante é a vitamina B6, que nós chamamos de piridoxina, e ela faz parte das 8 vitaminas que compõem o famoso complexo B. Adianta você tomar só complexo B?
Veja, se você tiver uma carência pequena de vitaminas do complexo B, beleza, pode até ajudar. Agora, se você tem excesso de algumas vitaminas que fazem parte, como eu falei, o complexo B tem 8, às vezes você não está precisando daquela vitamina lá. Você está precisando só da vitamina B6, que é a que faz uma ação importante, que eu vou explicar já já para você, ali no seu organismo para ajudar na sua tireoide. Mas a vitamina B6, ela se junta, né, à base de selênio, né, as proteínas que têm a composição com selênio, ajuda na síntese hormonal, facilitando a conversão de T4 para T3. Então o selênio, ele interfere, como eu já falei ali atrás, nos estoques do iodo. Ele se junta com o iodo e dentro as vitaminas do complexo B, como a B2, a B3 e a B6, elas ajudam o metabolismo do T4 da tireoide. Então, quando você tem uma deficiência da vitamina B6, também vai interferir na conversão do hormônio da tireoide e vai fazer o que, gente? Olha lá, vai subir a homocisteína. Porque lembra que eu falei lá atrás, o ácido fólico, a vitamina B12 e a vitamina B6 tem a ver com homocisteína, aquela que aumenta o risco de doenças cardiovasculares. E ela interfere, lógico, na falta na conversão do T4 em T3, devido à ação que ela tem com o selênio junto com o iodo. Então veja, não é tão simples assim. Ah, eu saio tomando um monte de vitamina, compro aqueles complexos que você tem ali de A até determinadas letras, né? Que tem tudo que eu preciso ali, aquilo vai suprir todas as minhas necessidades. Muito cuidado com isso. Às vezes você compra esses complexos, ele vem um monte de coisa em quantidade muito pequena e ele não vai servir para você, porque a necessidade de vitamina B6 pode ser muito mais alta do B12, ácido fólico, ferro, como eu já falei anteriormente, e ali tem muito pouco. Então, se você não faz uma fórmula personalizada para você, não vai acontecer nada. Então, é importante dosar, é importante ver a quantidade e administrar na quantidade certa para o seu caso. Espero que você tenha gostado aí das explicações que eu te passei. É muito importante a gente seguir essa sequência aqui de aulas para você ter o conhecimento e poder se autoajudar e através do seu profissional que cuida do seu caso, você também tem informações para cobrar dele aí algumas ações que precisam ser feitas, ok?